Pai Santo, nós te louvamos por mais esse domingo, somos gratos por essa chuva que abençoa essa terra e nos refresca frente a tantos dias. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos hoje de, debruçados diante da sua palavra, sermos encorajados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos ilumine e nos direcione ao longo desse tempo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, gente, avançando no Pentateuco, hoje a nossa aula se debruça sobre o conteúdo de Êxodo. Se você olhar na sua Bíblia, como nós falamos na primeira aula, todos esses livros do Pentateuco não são livros individuais, mas efetivamente uma mesma obra, o Pentateuco, que foi estrategicamente dividida com duas finalidades. A primeira delas, e não é a mais importante, diminuir o tamanho de todos aqueles rolos, e a segunda delas, a mais importante, que é justamente marcar a ênfase e o fluxo teológico das narrativas, do argumento do livro. Gênesis termina imediatamente com o povo chegando no Egito, com José levando a sua família, e o início das promessas concedidas aos patriarcas começando a se desenvolver ali, de que o povo seria colocado numa nação estrangeira, de que nessa nação estrangeira eles passariam por uma situação de escravidão. Quando você vira a sua página para Êxodo, é exatamente isso que está acontecendo. Então, quando você pega o versículo 1 de Êxodo, e esses são os nomes. Literalmente é assim que o livro começa, e é esse o nome do livro em hebraico, e esses são os nomes. O povo chegou no Egito com José, e esses são os nomes do povo à medida de como eles se debruçaram lá. O livro de Êxodo ele tem três divisões principais. A primeira narrativa, de 1 a 18, diz justamente sobre essa multiplicação e opressão no Egito. O segundo elemento, Sinai, a concessão da aliança, os mandamentos de Deus e a preparação para a habitação de Deus no meio do povo, que é a grande ênfase do Êxodo e não necessariamente tanto o Êxodo, uma vez que a travessia pelo deserto não vai ser narrada em Êxodo, vai ser narrada em Números. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês a estrutura de Levítico, que na primeira aula eu já havia falado que é o centro do Pentateuco e tem uma importância substancial, e não é à toa que você tem Êxodo de um lado e Números do outro. E por fim, o tabernáculo, a grande ênfase teológica do livro de Êxodo e que faz toda a preparação para Levítico. Nós vamos acompanhar, como nas outras aulas, as principais ênfases teológicas ressaltadas pela narrativa e pela estrutura do texto, de modo a entendermos o propósito e intenção que o Senhor tem para o Pentateuco. Primeiro bloco, então, de informação, o Egito, aquele que na Escritura, com frequência, será qualificado como a terra da servidão. Êxodo capítulo 1, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor nos diz: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornando-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Tem alguns elementos nessa cena que nos levam a pensar o que justificaria uma atitude como essa cena retratada no início do capítulo 1. Em primeiro lugar, a bênção de Deus concedida aos patriarcas é vista claramente na vida do povo. Eles estão se multiplicando como a areia, como as estrelas no céu, e eles estão sendo fortalecidos debaixo da bênção de Deus. Esse é um momento da história em que o povo, desfrutando da aliança, ainda que em uma terra estrangeira, ainda que ainda não em posse da terra prometida, desfrutando das bênçãos de Deus que envolviam fertilidade, prosperidade, proteção. Mas o texto diz que subiu ao trono do Egito um novo rei. E aparentemente esse rei não lia muita notícia. Ele não sabia nada sobre José.
Pessoal, o que José fez, embora a arqueologia hoje ainda não tenha cavucado muita coisa referente a José, e como eu falei com vocês em outras aulas, vai com calma com a arqueologia, né? Tem muita coisa que está encoberto e não dá para você alicerçar sua fé em cima de arqueologia. Semana passada eu estava no mestrado, inclusive vou fazer algumas referências aqui. Eu vi uma foto de um sítio em Israel, em que os caras estão escavando, e do lado tem a casa de um moço que é muçulmano. E ele falou, olha, aqui ninguém vai escavar. E tá todo um sítio arqueológico aqui, a casa do camarada aqui. E é assim que a coisa é. Então, pode ter um monte de coisa interessante ali, como descobrir um monte de coisa interessante aqui, mas enquanto o camarada não deixar, não vai ter escavação. Tem muita coisa para cavucar. Mas o que José fez foi muito significativo. A ação dele de prover alimento para o antigo Oriente Médio, no entorno do Egito, salvou civilizações de um desastre. Ele foi colocado como número 2 de Faraó. Ele recebeu uma cerimônia fúnebre de grande honraria, de um grande monarca. Então veja, a gente não está falando de alguém que transitou por ali e sumiu. Não saber quem José é algo significativo. Então precisamos nos perguntar, por que um novo rei não sabia nada sobre José? O que faria com que alguém tão significativo assim não fosse do conhecimento de um rei, tendo em vista, inclusive, toda a atitude que os egípcios tinham de preservar a memória, de criar túmulos, de construir pirâmides, de mumificar para preservar tudo isso? Não somente isso, a terminologia rei, ela é significativa, embora ela vá ser utilizada para o faraó do Êxodo em alguns momentos, no geral, a forma de se referir ao rei do Egito é como faraó. Subiu um novo faraó, mas no texto hebraico, de fato, subiu um novo rei. Esse rei, ele tem algumas preocupações. Em primeiro lugar, ele sobe a esse trono e ele percebe que tem um grupo ali que é semita, um grupo ali que não é egípcio. E esse grupo cresceu, esse grupo é poderoso. E a preocupação dele é, se a gente tiver guerra, esse pessoal vai lutar contra a gente. Por que um rei que subiu ao trono no Egito teria preocupação de que os israelitas se uniriam aos seus inimigos para lutar contra ele numa guerra? Veja, em nenhum momento a Bíblia diz, olha, o faraó que subiu no trono é tal. Como o seu Hammer coloca, a identidade do rei, no entanto, obviamente, não foi uma preocupação do escritor do Pentateuco. Narrativa ali você ignora, tá? Isso aqui provavelmente eu devia estar traduzindo alguma coisa e ficou ali. Não foi uma preocupação do autor. Ele situou com esse cenário, é possível que o leitor primário já identificasse com clareza, mas ele não trouxe essa ênfase. Mas é importante refletirmos um pouco a respeito disso para entendermos o quando a partir do quem. Quando nós situamos na história, quando um evento está acontecendo, nós somos capazes de entender por que determinadas aplicações, por que determinadas situações estão acontecendo. Inclusive a própria data do Êxodo. As perguntas são essas. Por que não lembrar de José? Por que temer um povo estrangeiro? Por que ser chamado de rei? Não somente isso, mas mais à frente, que filha de Faraó teria autoridade para salvar um menino hebreu? E que Faraó poderia ter sido o alvo das pragas? Perguntas como essas têm suscitado especialmente duas visões diferentes sobre a datação do Êxodo. A primeira delas, por volta de 1200 a.C., a chamada data recente. Ou seja, o êxodo teria acontecido num período mais recente da história. Isso, obviamente, dentre aqueles que entendem que houve um êxodo, que o povo teve no Egito e tudo aquilo aconteceu. Existem pessoas que vão negar tudo isso. Nós já falamos um pouco aqui em outras aulas sobre a questão da autocrítica. Mas dentre os acadêmicos que defendem a ideia de um êxodo, que é a maioria,
A primeira delas, uma data recente, por volta de 1200 a.C. A data tardia, ou seja, uma data mais antiga para o Êxodo, seria situada por volta do ano 1400 a.C. Ambas as datas, você consegue trabalhar dentro de arqueologia, você consegue trabalhar dentro da Bíblia. Com uma questão, a data tardia é mais fácil de defender dentro da Bíblia. A data recente é mais fácil de defender na arqueologia. Então, você tem essa ponderação a ser feita. Mas ambas, o pessoal da recente consegue articular as questões bíblicas, com alguma dificuldade, mas chega lá. O pessoal da tardia consegue situar na questão arqueológica. Então, por exemplo, a Bíblia fala que os judeus construíram Ramsés. Ramsés é um faraó muito depois de uma data tardia. O cara precisa administrar esse tipo de coisa. A decisão que se toma a respeito de data vai influenciar diretamente o contexto do Egito, o que está acontecendo no Egito, o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo naquele mundo, e até mesmo em que momento o povo vai chegar na Terra Prometida e o que está acontecendo em Canaã quando o povo chega ali. Então parece ser uma coisa simples, mas isso mexe bastante com interpretação. Na semana passada, no módulo do mestrado, a gente fez uma visita ao tabernáculo, não Israel, mas o tabernáculo do Edir Macedo lá. A Universal fez uma réplica em tamanho real do tabernáculo lá no Brás. E vale a pena visitar. Se você quiser ter uma noção da dimensão das coisas, como que era e tal, eles fizeram seguindo ali a orientação. Não o Templo de Salomão, que é 5 vezes maior do que o tamanho bíblico e não tem nada a ver com o templo da Bíblia e tal. Não teve nenhum, é só um salãozão de culto. Eu entrei lá para conhecer, estavam me expulsando lá o negócio. Opa, deixa eu ir embora. Acabou me expulsando. Mas o tabernáculo vale a pena você ir lá, olhar. E nessa visita eu cheguei para o Mauro, reverendo Mauro Master, né, e falei, cara, sobre Êxodo, data antiga, data nova, o que você fecha? Aí ele olhou assim, ele falou, depende do dia. Então veja, embora eu vá falar algo para vocês aqui, tem discussão, tá bom? Tem discussão. Não é nada para matar ou morrer, é importante em termos de interpretação trazer algum tipo de posicionamento, mas tem discussão. Entendo que a data tardia ela é mais valiosa para entender o cenário em que a Bíblia está acontecendo e que melhor responde a esse contexto que foi colocado no capítulo 1 de Êxodo e no restante da Escritura. Então, por exemplo, em 1 Reis 6:1, afirma que o templo de Salomão começou a ser construído 480 anos depois do Êxodo. É uma data consensual, dificilmente alguém trabalha alguma coisa diferente disso, de que o templo foi construído por volta de 966 a.C., o que colocaria o Êxodo ali em 1446, então, numa data tardia. Juízes 11:26, situado também com relativo consenso em 1100 a.C., aponta na narrativa de Jefté que o povo já estava na Terra Prometida há 300 anos. Então, apontando uma saída do Egito também por volta de 1400 a.C. Então, esses dois textos são o ponto de partida dentro da Escritura para uma datação mais tardia do Êxodo. Mas existem alguns elementos de evidência externa para considerar uma data mais tardia. Primeiro, durante os anos 1650 a.C. a 1550, interrogação, porque isso aqui os egiptólogos saem no tapa. Né? Eu coloquei 1650, mas vai desde 1800 até 1500 e uns quebrados. Então, tudo que fala de datação de coisa egípcia tem muita discussão. Então, o que eu colocar como data aqui, entenda referência. Se você jogar no Google, você já vai ver uma data 30 anos para frente, 50 anos para trás, é comum. Você tem muita discussão. Mas durante esse período, ou um período próximo a esse, o Egito esteve sob o domínio dos Ixos, que não conheciam José. Os Ixos eram um povo nômade, conhecidos como reis pastores, que chegaram ao domínio egípcio e conseguiram conquistar
boa parte do que era o Egito. Durante o domínio dos Ixos, o Egito foi dividido. Uma parte ficou sobre os Ixos e outra parte ficou, então, sobre o domínio egípcio. Situar o Êxodo, ou situar um faraó que não conhece José no período Ixo, responde duas coisas. Em primeiro lugar, responde o fato de não saber quem José é. Esse cara não está a par das políticas egípcias ou coisa do tipo. Segundo, a 18ª dinastia egípcia expulsa os Ixos, e a 18ª já está próxima dessa data tardia. E está distante da 12ª, alguns séculos, da dinastia que recebeu os hebreus. E também está desconfiada com estrangeiros. Depois de muita dificuldade, esse pessoal da 18ª dinastia consegue conquistar o Egito inteiro e unir o reino. E aí, quando eles unem o reino, eles se deparam com um povo que também é estrangeiro, que é forte, que é numeroso, que é poderoso. Então, quando os Ixos chegam, primeiro o que eles veem? Um monte de gente que não é egípcia, mas que era aliado dos egípcios, que foram beneficiados pelos egípcios e que, num cenário de guerra, faria todo sentido se juntarem aos egípcios contra eles. Tem esse medo. Eles escravizam esse povo. Séculos passam. Os egípcios voltam. E agora esses aqui, que os Ixos estavam olhando como uma ameaça, os egípcios estão olhando como uma ameaça. Porque eles não são egípcios. Eles são estrangeiros. E, culturalmente, eles estão até mais próximos, enquanto semitas, dos Ixos do que dos egípcios. Faz sentido ver esse medo por parte dos dois nesse período. Terceiro, Hatshepsut poderia cumprir bem o papel de filha de Faraó. O pessoal fala muito da Cleópatra, né? Mas essa mulher, ela foi muito poderosa no Egito. Ela foi uma rainha regente e compreendida como uma das maiores autoridades que já teve no Egito. O Egito prosperou debaixo da autoridade dela. E ela é alguém que, antes de assumir o reinado, teria autoridade para, debaixo de uma ordem de Faraó, para que os meninos hebreus fossem mortos, tirar o menino do rio e criar como dela. Amenófis II, também chamado de Amenhotep, por essa datação, seria o provável faraó do Êxodo. E olha que interessante, o filho dele, Tutmoses IV, ascende ao trono sem ser o primogênito. Você tem um documento que fica na Esfinge, chamado a Estela do Sonho, em que ele teria dormido no deserto, tido um sonho, e a Esfinge fala para ele que, se ele fizesse determinadas coisas, o descendente, na verdade, o herdeiro do trono seria ele. Ele seria feito faraó, mesmo sem ser o primogênito. Essa Estela do Sonho está disponível para acessar a tradução dela, toda mais, mas é interessante que situa também num momento em que o primogênito estava inabilitado de herdar a posse da regência do Egito. Num cenário como esse, uma possibilidade seria a 10ª praga, a morte do primogênito. Isso dito, nesse cenário, nesse mundo, nesse contexto de época, nós vemos uma série de atos da soberania de Deus guiando o povo à luz daquilo que nós já vimos anteriormente. Pensem nisso, pessoal. Nós não estamos lendo um outro livro. Lembrem, nós não estamos lendo um outro livro. Nós estamos lendo o mesmo livro que começamos a ler em Gênesis capítulo 1. É o mesmo livro, não é um outro livro. Isso significa que aquelas ênfases que foram levantadas ao longo de Gênesis, elas vão continuar acontecendo aqui. Primeiro elemento que nós vemos, a ordem do Estado é para assassinar os meninos hebreus. O que isso evoca do que nós vimos até agora, do que o Pentateuco falou? Quem se arrisca aí? Oi? A semente, mas não só a semente. O que o Estado está fazendo com a semente? Atacando.
Você tem mais uma reverberação de Gênesis 3,15 do conflito da semente da mulher, da descendência da mulher e da descendência da serpente. Além disso, as parteiras desobedecem e são elogiadas. O povo aumenta. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, as 10 pragas, os 10 sinais, não são simplesmente uma ação de libertação do povo de Deus, senão também uma expressão da aliança com Abraão de amaldiçoar quem amaldiçoa o povo da aliança. O texto continua, isso é uma aplicação. O faraó com José abençoou o povo da aliança. O que aconteceu? O Egito foi abençoado. O faraó que não conhece José e os faraós egípcios, quando retomam o trono, amaldiçoam o povo da aliança. O que acontece? A maldição recai sobre eles. Isso aqui tem a gente fala muito de Atos, tá, pessoal? Mas isso aqui também tem uma referência interessante a quando você deve desobedecer o Estado. Né? Então, essa é uma situação em que Deus a elogia por desobedecer a uma ordem de uma autoridade governamental. O povo aumenta. Está cheio de ironias ali no texto. Ironia mesmo. O faraó quer matar os meninos e o povo aumenta. Mas olha outra ironia. A mãe biológica de Moisés obedece. Ela obedece à ordem. O menino nasce, ela esconde durante um tempo, mas depois o que ela faz? Ela coloca ele no Nilo. Só que ela não lança ele no Nilo, como o faraó tinha colocado. Mas ela coloca ele no Nilo, entre os juncos e tal. Ela faz uma arca, de certa forma. Há umas referências interessantes, lembra? O mesmo livro. Né? Uma ameaça de matar todo mundo, preservar numa arca, chegar até a segurança. Isso está no fluxo narrativo. E quando a gente fala colocar no Nilo, vem aquela imagem da revistinha, do matinho, bebê no canto. Só que, gente, o Nilo está cheio de crocodilo. O Nilo está cheio de crocodilo. Se aquela arquinha entrou no Nilo, é um rio. É perigoso. Não é ela foi muito carinhosa e tal. Não, aquela criança estava sob risco de vida real. O fato dela ter sido preservada é um ato da soberania de Deus. Outra ironia, a filha de Faraó desobedece. A ordem é matar. Aquela arca chega até ela e ela toma o menino. Mas você tem uma outra ironia. A mãe biológica de Moisés é paga para cuidar do próprio filho. E por fim, Moisés com isso pôde ser criado tanto entre os hebreus como na corte egípcia. Daquilo que nós falamos sobre o quanto Moisés estava habilitado para produzir um texto como o Pentateuco, perguntas que foram feitas aqui, mas de onde ele poderia saber as histórias do povo, coisa assim. Ele estava nos dois mundos. Ele tinha acesso a toda a cultura, mentalidade, história, alianças, promessas patriarcais, tudo que os toledotes vinham dizendo, através da sua mãe. E ele teve acesso à melhor educação, formação, acesso a documentos antigos, cultura antiga, através da sua educação egípcia. Como filho da filha de Faraó, Moisés é linha de sucessão. É alguém que poderia se tornar um faraó. O nível de educação que ele recebe, o nível de preparo que ele recebe, é para se tornar uma grande liderança. Então, nós não estamos falando de alguém frágil, de alguém em marginalidade. Não, nós estamos falando de alguém que teve a melhor educação que aquele mundo poderia dar, associado de um acesso privilegiado às promessas de Deus através da sua mãe. Tem uma pergunta. Você está escrevendo aí, legal isso daí? Queria, na história da redenção prometida, né? Um paralelo o que aconteceu na ordem de Herodes é que se matassem todos os meninos. Sim. Nós temos esses registros na Bíblia, né? Mas esses não. Desculpa, eu tenho que. Sempre cobrem isso de mim, tá? O paralelo da morte dos meninos com Herodes. Né? Gente, não tenham dúvidas. A serpente atuou intensivamente contra a semente prometida. Isso está na história. Então, não somente contra a semente prometida, mas contra os ideais de Deus de multiplicar, de encher a terra. Desde sempre. Desde sempre a serpente é contra a vida. Desde sempre a serpente é contra
a imagem e semelhança de Deus sendo multiplicada. Isso diz respeito à promessa de Gênesis 3,15, do descendente. Então, na história bíblica, à medida que o descendente vai sendo afunilado, né, é um ser humano, filho de Adão e Eva, é alguém do povo de Israel, é alguém de Judá é alguém de Davi. Isso direciona as atenções da serpente, de modo que há uma movimentação contra isso, mas não somente contra a serpente. A cosmovisão ao longo da história que o Deus desse século formou na mentalidade é antivida. É totalmente antivida. Em que sentido antivida? Um relacionamento, eventualmente, só utilitário em relação a filhos. Filhos são herdeiros, filhos trabalham na lavoura, filhos mantêm meu nome vivo na terra. Muitos filhos é interessante por causa disso. Filhas mulheres são interessantes para tratados. Filhas mulheres em excesso, eventualmente não vale a pena, é melhor descartar. Então, políticas de eugenia, políticas abortistas, políticas que giram em torno em tentar contra a vida, isso sempre esteve presente na história e é política de Estado da serpente. É política de Estado da serpente. Não tenho dúvidas, o mesmo diabo que inspira doutrinas na igreja, que Paulo fala, inspira políticas públicas no Estado. Não tenha dúvida. E é coincidência ou não? É sempre pré-pascal. É da primeira Páscoa e da Páscoa definitiva. Esse tipo de coincidência. Assim, obrigada, Zé. Ele perguntou se é coincidência ou não ser a questão pré-pascual, né? A Páscoa, ela ressaltou um elemento poderoso de afunilamento do descendente, né? Mas no Novo Testamento, a ênfase maior se deu sobre o sinal, a estrela, os magos do Oriente, né? Então, um entendimento claro de que o Messias estava chegando. Algo que pode ser pesquisado, entender se tem mais relações, mas o fato é que sim, existe uma conexão entre essas duas histórias bíblicas de uma ação clara da serpente contra o descendente. Então, nesse sentido, é bom entender que, embora a Bíblia tenha vários livros, ela é um único cânon, né? Então, Deus está contando uma mesma história. E, nesse sentido, essas correlações são importantes de serem feitas. Vamos avançar aqui. O faraó que tentou matar Moisés é provavelmente o filho de Hatshepsut, Tutmoses III, se eu não me engano. Se esse é o fato, seria alguém que Moisés conviveu, um meio-irmão. E se ela foi a filha de faraó, isso implica que é um meio-irmão de Moisés. E agora, mais uma ironia, ao assustar Moisés, aquele episódio em que ele mata o egípcio e tudo mais, o faraó quer matá-lo, esse faraó coloca em movimento os eventos que culminarão nos sinais e na saída do povo. Porque quando Moisés sai dali, que vai ter a sarça ardente e tudo mais, então está cheio de ironias no texto para deixar claro que, apesar do poderio, unificar o reino, conquistar os Ixos, prosperar, dominar, porque eles conseguem levar o Egito para um estado de dominação daquele cenário, Deus mexe com isso tudo. E ele direciona, como Provérbios diz, o coração do rei para onde ele quer. Como vai ficar muito claro nos sinais com o endurecimento do coração de Faraó. Em Êxodo 3, 1-3, você tem um encontro repentino. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Próxima vez que você ficar curioso, cuidado, gente. Você pode ser colocado numa grande missão, brincadeira. Mas a curiosidade dele é que ela não se queimava. Esse tipo de sarça que está sendo colocada aqui, ela pegava fogo. No deserto, com calor e tudo mais. Era uma sarça que podia incendiar. Não era algo incomum. Ele podia estar pastoreando, mais uma sarça pegando fogo. Só que ele olha para aquilo e ela vê que aquela sarça está pegando fogo e ela não se queima. E o curioso, quero ver isso de perto. Quando ele chega ali, o Senhor o convoca, declara que a habitação de Deus naquele cenário, guardem isso, vai ser importante para o final da nossa aula.
a habitação de Deus ali santifica aquela situação e o leva a uma nova atitude em relação a Yahvé. Tira as sandálias do seu pé, a terra que você está é santa. Ele está no Egito. Não está falando de uma questão geográfica. Ele está falando de Deus, do Deus a quem ele está diante, e o que acontece quando Deus está na terra. Deus o convoca para a missão de libertar o povo. Moisés apresenta 4 objeções. A primeira delas, quem eu sou? E isso leva ao fluxo da importância de conhecer, que está desde Gênesis. Lembra do nome? Lembra da Torre de Babel? Lembra de fazer um novo nome com Abraão? Conhecer quem eu sou. O Senhor retruca a objeção dele. Em segundo lugar, quem é você? Em Gênesis, nós já vimos a movimentação de Deus em fazer o seu nome conhecido, desde a criação ao chamado de Abraão, ao restante do fluxo da narrativa. Deus quer fazer seu nome conhecido, Deus se revela a ele como Yahvé, como eu sou o que sou, ou serei o que serei. Há uma discussão em torno desse nome, mas o fato é a ênfase de que ele é o Deus da aliança, ele é o Deus que se relacionou com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés está sendo convocado para associar-se diretamente com os atos redentores de Deus que ele tinha ouvido, que ele ou recebeu dos seus pais e agora ele ouve. A bola está com você. A resposta de Moisés, mas e se eles não acreditarem? Deus fala, camarada, não é você, sou eu. Sou eu que estou fazendo isso. Da mesma forma como nos textos anteriores de Gênesis foi Deus quem fez, da mesma forma como em Juízes é Deus quem faz, com Moisés não será diferente. Deus diz, eu irei, eu farei. Moisés ainda insiste, eu não sou eloquente. Eu não vou conseguir falar de um jeito que vai convencer o pessoal. Deus se ira, puxa a orelha, coloca Arão. O fato é que o plano de Deus avançou e agora você está sendo inserido nele. É interessante que por mais que Moisés apresente as suas objeções, por mais que aconteça essa situação diante da santa presença de Deus, não há outro envolvimento e resposta senão seguir na direção apontada por Yahvé. Ele faz uma predição final. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então veja que antes de todas as pragas, antes de todos os sinais, antes de qualquer movimentação, Deus já havia deixado claro para Moisés tudo o que iria acontecer. Esse povo vai ser liberto, o coração do faraó vai ser endurecido. A opressão do Egito contra o primogênito de Deus Israel vai resultar no juízo de Deus contra os primogênitos do Egito. A gente sabe, é algo terrível. O que seria pensar se hoje os primogênitos de um reino, toda aquela gente morresse? É muita gente. É terrível. É um choro gigantesco, como a Bíblia relata. Mas a Bíblia diz que Deus endureceria o coração de Faraó. Isso não significa dizer que Deus pegaria um indivíduo que está assim, ô Senhor, eu te amo, quero viver minha vida para ti. Deus me ensina os teus estatutos, me ensina a andar na tua vereda. E aí Deus vai para essa pessoa que tem um relacionamento, um pacto, uma aliança com ele, e muda o coração dessa pessoa e faz assim, eu não vou deixar você me obedecer. Você que quer me obedecer, eu não vou deixar você me obedecer. Não é isso que Deus faz. Não é nunca isso que Deus faz. Não é isso que Deus está fazendo em Romanos capítulo 9, quando esse texto está sendo aplicado. Mas sim o ato soberano de Deus, que pode pegar um coração que está rebelde contra ele, que está rebelde contra o seu povo, que está se movendo malignamente em relação às intenções de Deus. E a expressão de juízo de Deus sobre esse indivíduo é usar a malignidade dele para prosperar as intenções do reino.
O endurecimento de Faraó implica no conhecimento de Deus pelo povo de Israel e pelos demais povos. Não é torcer um coração desejoso de obedecer, é mover um coração rebelde em direção ao juízo para que a glória de Deus seja ressaltada. Deus disse que vai fazer isso. Eu já li um comentário falando que esse faraó então seria a próxima geração, ou seria o meio-irmão de Moisés, talvez. O meu irmão aqui já estaria morto, né? Porque quando Moisés volta para o Egito, Deus fala para ele voltar, porque aqueles que queriam te matar já morreram. Então, o faraó do Êxodo, não sei se eu coloquei ali, mas... coloquei, seria Amenófis. O faraó que... Amenófis II, ou Amenhotep II. O faraó que seria o meio-irmão de Moisés seria Tutmoses III. Ok? Então, esse teria ameaçado ele de morte, morrido antes dele voltar para o Êxodo. Isso numa datação tardia. Acontece uma cena de um texto bastante difícil. Logo depois disso, numa hospedaria, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, tocou os pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido de sangue." Ela disse: "Marido de sangue", referindo-se à circuncisão, e nessa ocasião o Senhor o deixou. Logo em seguida, tem uma discussão se Deus quis matar Moisés ou seu filho. Uma discussão no hebraico sobre isso. Mas o fato é que logo depois de envolver Moisés na dinâmica pactual, de envolvê-lo nas promessas patriarcais, de envolvê-lo na libertação do povo, Deus move-se em direção a uma esfera de juízo. E esse juízo tem relação com o fato de que ele não circuncidou o seu filho. Lembre, nós estamos lendo um único livro. E a promessa de Deus com Abraão envolvia a circuncisão dos seus descendentes. A não circuncisão do primeiro filho o tornava Moisés como um mediador inadequado para a aliança. Se ele não é capaz de mediar a aliança com seu próprio filho, como ele mediará a aliança com o povo de Deus? Se ele está fora da esfera do pacto na sua própria família, como ele mediará a esfera do pacto com o restante do povo de Deus? Não é uma aplicação que eu vou explorar aqui, mas a ideia de que a liderança do povo de Deus atua da família para o povo, isso está na Bíblia inteira. Então, quando você chega no Novo Testamento, o presbítero, o bispo, as questões familiares, isso não deve te causar estranheza. Mas o fato é que, desse jeito, você não pode ser o mediador da aliança. Por que ele não circuncidou? A Bíblia não diz. O Talmud, a tradição judaica, aventa algumas possibilidades. Tem uma história de que Jetro falou: não, seu primeiro filho vai ser da idolatria, os demais você pode caminhar com Yahvé. Mas isso é tudo história. Alguns colocam Zípora como aquela que não deixou. Lembre que essa família não é do pacto, né? Essa família é de fora da aliança, que ela não deixou que ele fizesse isso. A circuncisão não era um ato bem visto em muitos lugares, em outros lugares sim, mas em muitos lugares era visto como uma barbaridade, uma selvageria. Então ela não deixou, é possível que ela não tenha deixado isso acontecer, e justamente por isso ela toma a atitude de resolver a situação. Mas isso mostra a seriedade do que Moisés está fazendo. Não é de qualquer jeito, é do jeito de Deus. Vamos para o intervalo, ainda temos um tanto de coisa aí. Isso nos leva a um cenário de confronto, esse chamado de Moisés, o retorno de Moisés, então, agora para a corte egípcia, na finalidade de confrontar Faraó, implica não somente um juízo contra o Faraó e o Egito, senão também contra os seus próprios deuses. Seu Hemer diz: essa era a responsabilidade do Faraó, como Deus encarnado na terra, manter esse equilíbrio, Ma'at. O propósito das pragas ou sinais era desafiar esse conceito básico ao mostrar que o Faraó era impotente diante do Deus da aliança, Yahvé. E o que vemos nas pragas, então, é um desmascaramento das reivindicações do Faraó à divindade e sua pretensão de governar o universo. De certa forma, um dos elementos teológicos que existe nas pragas é que o Deus que trouxe o mundo do caos e o ordenou em um sistema equilibrado, em um sistema em que as coisas funcionam de acordo com as intenções de Deus, agora é como se ele estivesse descriando o Egito como uma expressão de juízo. E dessa forma humilhando
às expectativas religiosas daquele povo. O primeiro sinal que Deus coloca para eles é transformar a vara em uma serpente. Isso acontece diante do faraó. No entanto, os magos do Egito fazem as mesmas coisas por meio das suas ciências ocultas. A feitiçaria, que era bastante característica no Egito e que ainda hoje influencia movimentos ocultistas. Então a Bíblia, ela apresenta a possibilidade real de que ações sobrenaturais por parte satânica aconteçam. O faraó, o coração dele se endureceu. Então aquilo que eu falei, que o que Deus está fazendo não é pegar um coração maleável, um coração desejoso de obedecer e fazendo desse um coração duro, e sim pegando o coração de alguém que se endurece. A primeira declaração é, ele se endureceu. E o que Deus faz? Deus mantém endurecido. Deus usa esse endurecimento, Deus direciona esse endurecimento para executar juízo e manifestar a sua glória. Primeira das pragas, água em sangue. O Nilo é transformado em sangue, isso pode ser literal, como isso pode ser literário. Por exemplo, Apocalipse fala que a lua se converterá como sangue, isso não significa que vai virar sangue, mas sim uma linguagem da vermelhidão que caracterizaria aquilo dali. Mas o fato é que o Nilo foi afetado diretamente, os seus peixes morreram. O que aconteceu ali afetou uma das coisas mais importantes teologicamente e politicamente do Egito. O Nilo é a fonte da vida, o Nilo é um dos rios mais importantes para aquela região, é de onde o mundo, de certa forma, foi criado na teologia egípcia. Afetar o Nilo é começar as pragas com um golpe substancial. Ao fazer isso, divindades como Hapior ou Rapcanest, a personificação do Nilo, são diretamente afetadas. E começar dessa forma é interessante, porque aqui é uma divindade só, tá? Você percebe que esse homem, ele tem seios e um ventre grávido. Isso aqui não é chope, não. É um símbolo de fertilidade, né? E por que ele é apresentado duplicado, né? Ele é apresentado duplicado na frente de duas plantas, né? O lótus e o papiro, que é presente em duas regiões do Nilo. Então, quando os egípcios conquistam os Ixos, a Semitaui é o símbolo do Egito unificado. O Egito inteiro debaixo de um único governo. Nesse cenário, nessa primeira praga, a divindade que com frequência é representada como a harmonia do Egito é diretamente humilhada em direção ao domínio de Deus sobre aquilo que lhe seria mais precioso. A reação, os magos do Egito conseguem replicar, mas o coração do faraó se endurece. Um comentário aqui, mais uma ironia do texto. Os magos do Egito, eles nunca conseguem reverter o que foi feito. Eles conseguem replicar. Mas sabe o que é curioso? Imagina o seguinte, você chega na sua casa está pegando fogo. Aí você chama o bombeiro, aí o bombeiro chega lá com gasolina. É mais ou menos o que está acontecendo. Ao invés de dar alívio, eles estão piorando a situação. Não, Deus, não, faraó, aqui a gente também consegue matar os peixes do Egito, a gente também consegue envenenar o Nilo, a gente também consegue trazer desgraça para o nosso povo. É exatamente isso. Eles têm liberdade da parte de Deus para replicarem, e isso é parte do juízo de Deus, para que o faraó, olhando para aquilo, se endureça. Ele está sendo exposto a isso. Mas eles não têm poder, liberdade da parte de Deus para reverter os juízos. Segunda praga, rãs. O Senhor diz a Moisés, vá, diga assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Veja, rãs saindo do Nilo não é algo assustador ou terrível na imagem dos egípcios. Muito pelo contrário, elas são um símbolo de fertilidade e prosperidade, uma vez que elas aconteciam justamente depois da alta do Nilo, das enchentes do Nilo, em que elas saíam aos montes. Mas a praga aqui é que aquilo que era uma bênção, um símbolo de fertilidade, de bênção, de prosperidade, do melhor momento da nação, é agora uma expressão de desespero e maldição. Elas estão por todo lugar.
e afeta diretamente a concepção de Hecate, divindade da fertilidade. E olha que interessante, associada ao parto. Né? Essa fertilidade, essa bênção associada ao parto. Então, é possível que essa praga também tenha relação com a morte dos meninos jogados no Nilo. Mas o fato é que mais uma divindade egípcia e o Nilo também diretamente são afetados por essa praga. A reação, novamente, os magos conseguem trazer ainda mais pragas, ainda mais rães. Né? Eu não sei por que eles tentavam, porque não faz sentido, mas é a ironia do texto. Moisés intercede, mas o faraó continua obstinado. Terceira praga, piolhos. Quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, eles não conseguiram. Então Deus enche a terra de piolhos, enche a terra, o inseto específico é sempre difícil de identificar, mas algo que os ficava picando. Tem gente que dá até uma racionalizada, os magos não conseguiram, porque na hora que ia fazer o Avada Kedavra lá, picava aqui. Sério, tem gente que faz esse tipo de conexão. Mas o fato é que eles não conseguiram replicar aquilo que Deus estava fazendo. Ainda bem, se não seria ainda mais piolho. Para quem tem cabelo, deve ser um problema. E os magos dizem para o faraó, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. O faraó permanece endurecido, não quis ouvi-los, conforme tinha dito. A inabilidade do faraó, a inabilidade dos magos, a mais alta corte mágica, né, o símbolo máximo de feitiçaria naquela época, e ainda hoje, é humilhada através, por exemplo, da figura de Tote, divindade do conhecimento e magia. O deus da magia não pôde interromper a ação de Deus, nem tampouco multiplicar a praga como eles fizeram anteriormente. A reação, eles não conseguem replicar, Faraó continua endurecido. Quarta praga, insetos. Essa tem uma curiosidade para a gente observar aqui. Depois disso, o Senhor a Moisés, levante-se bem cedo, apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar, enviarei enxames de moscas para atacar você. E as casas dos egípcios, o chão em que pisam, se encheram de moscas. Qual é a discussão aqui? Embora, pelo menos em português, com algumas poucas exceções, a nossa tradução sempre fale moscas, a palavra mosca não aparece no texto. Isso não está lá. Então, o que atacou? A palavra mosca, zebub, ela aparece em 2 trechos na Bíblia, como mosca diretamente, e aparece como a divindade Baal Zebub, que, como a sonoridade já deve ter alguns pego, é o que vai depois virar o Beuzebu. Né? Então, Baal Zebub, que pode significar uma cidade, Baal de Zebu, e é possível que os israelitas tenham ironizado essa divindade, chamando ela então de Senhor das Moscas. Então, a palavra mosca aparece também 9 vezes com essa relação. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes com essa relação. Na quarta praga, o que você tem lá é essa palavra aqui, ó, arov, que é um enxame, uma mistura. A ideia é essa, não tem um bicho qualificado. De modo que a tradição judaica, com frequência, entende aqui não insetos, mas animais selvagens. Se você entrar, por exemplo, em algumas versões de Bíblia hebraica traduzida, versões judaicas, o que você encontra ali são bestas, como se diversos animais diferentes tivessem invadido o Egito. Né? Insetos, enfim, de tudo. O que foi exatamente? Como a Bíblia usou um termo que é muito amplo, é difícil dizer foi tal coisa. Por que mosca, só como mosca, é um pouquinho difícil de dizer? Porque o Salmo 78, 45, quando vai fazer o retrospecto das pragas, ele diz o seguinte, e enviou enxames de moscas. O tradutor está seguindo o que ele definiu lá atrás. Que os devoraram. O cara morrer devorado por mosca... Então, veja, as moscas, e a palavra devorar ali, normalmente ela é utilizada para aquilo que realmente mastiga. Né? Então, seres humanos que são devorados, animais são devorados, especialmente aves são devoradas. Né? É o ato de realmente predar. Né? Então, é possível que seja mosca? Fica estranho com o Salmo 78, mas
é mais provável pensar ou num enxame de múltiplos insetos, ou de fato numa horda de animais. Mas o fato é que o Egito foi atacado por muitos bichos. Diferentes autores apontam para diferentes divindades. Para consultar a tabela, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar uma tabela. Tem a comparação de 4 ou 5 autores, quais divindades eles dizem que foi afetada ali. Você tem discordância sobre isso. Se a ênfase for moscas ou um inseto especial, pode existir relação com Isis ou Nut. Se a ênfase for mistura de espécies, que acho que é a ênfase aqui, isso pode ser um ataque contra todos os deuses ou a própria ordem. E você sabe o que é interessante nessa figura, dessa mistura de insetos? É que o gafanhoto, o louva-a-Deus, ele não está atacando a barata, ele está atacando o egípcio. O escorpião, ele não está atacando, não sei, a aranha, ele está atacando os egípcios. Diferentes animais que teriam um ecossistema em que um predaria o outro, ao invés de predarem entre si, estão atacando os egípcios. Então, essa figura de que a ordem é movida em desordem para a casa do Egito. Então, essa é uma praga que tem um elemento de soberania muito interessante. Atinge somente os egípcios. Então, por isso essa questão de múltiplos somente. É tudo isso aqui que brigava um entre si, cismou com vocês. É com os egípcios. O faraó ele quer obedecer sem perder o controle. Ó, pode ir, mas assim, assado. E no final, ele não deixa o povo ir. Quinta, morte dos rebanhos. Deus diz então que vai matar os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, cabelos, bois e ovelhas, mas com distinção. A partir da quarta praga, as pragas não passam mais a atingir o povo de Israel. Nas primeiras, o povo também precisava da água do Nilo. Provavelmente chegou rã na casa do povo. A partir de agora, não. Está distinto para ficar muito claro que o problema é ali e não algo ocasional que está atingindo todo mundo. Rebanhos, você tem diferentes divindades. A Thor, uma deusa que tem muitos papéis e algumas representações, ela tem uma cabeça de vaca. Mineves, o boi sagrado, também no Egito, mas especialmente Apis, que é a personificação da terra e aquele também que Ra encarna, né? Uma divindade que na morte dos rebanhos seria humilhada. O faraó, ele é obstinado em relação a isso. Sexta praga, feridas se espalham pelo corpo de todo o povo, e vou enfatizar a partir daqui mais as divindades para a gente não conseguirmos avançar aqui. Sekhmé, a deusa da vingança, da guerra e medicina, é humilhada. Ela não consegue livrar o povo de uma enfermidade. Aquelas feridas é algum tipo de doença que acometeu o povo e nada os livra disso. Os magos são humilhados. Eles não conseguem fazer nada e eles também ficam feridos. Nesse momento é colocado que aqueles que teoricamente teriam acesso privilegiado a meios mágicos ou medicinais de se livrar daquilo, eles também são atingidos. E aí é dito com clareza que o Senhor endurece a Faraó. E a partir daqui o Senhor aparece ativamente endurecendo a Faraó. Granizo. Deus novamente deixa claro, versículos 15 a 16, que ele vai mostrar o poder para que o nome seja proclamado. Lembre, é um único livro. Granizo cai sobre toda a terra, sobre rebanho, animais, os servos que estavam no campo e atingem toda a estrutura egípcia. Shu, deus do ar seco, separador do céu e da terra, aquele que teria de Gabe separado Nut e dividido os céus e a terra, ele não tem poder para impedir que os céus se encontrem novamente com a terra. Ele é humilhado, o seu poder é colocado como inábil. O faraó apresenta um arrependimento parcial, mas volta atrás. Gafanhotos, o grande terror daquele tempo que destruiria as plantações, assolam toda a terra. E aqui a divergência também. O MacArthur e o Wilmington, eles apontam para Serapis como divindade humilhada. No entanto, essa divindade só surge no IV século e com influência helênica. Os gregos, no geral, não gostavam de deuses com cabeça de animal. Então, quando eles estão naquela terra, eles criam uma divindade que é igualzinho os deuses gregos, né? Então, não teria como essa divindade estar lá atrás. Sinceramente, não sei por que eles colocaram essa divindade ali. Eu acho que é mais seguro não fazer associação nessa praga. Novamente, Faraó endurecido e Deus o endurecendo. Nona praga, trevas. O Senhor
ordena que as mãos de Moisés sejam estendidas aos céus e densas trevas ocupem o território egípcio. A grande divindade egípcia, Ra, o deus do sol, tem o seu grande símbolo e poder obscurecido. Faraó novamente quer obedecer, mantendo o controle. Deus endurece o coração dele. E olha que interessante, pela primeira vez, com clareza, assim, Moisés é ameaçado de morte. É interessante você pensar que, por que desde o começo eles não montam um plano, alguma coisa, vão matar Moisés e tal? Entendo que é a soberania de Deus, mas aqui o faraó ameaça ele de morte, fala, cara, vamos matar esse cara. E quando isso acontece, 10ª praga, morte dos primogênitos, o Senhor diz que por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. E todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. A ideia é que isso vai repercutir no meio do povo de Deus, para a ordem de sacrificar o animal, passar o sangue nas soleiras das portas, nos umbrais das portas, para que quando o destruidor passasse, ele passasse por cima. Esse é literalmente o significado da palavra Páscoa, passar por cima. Mas, gente, por que Deus pediu para passar o sangue? Eventualmente a gente olha para isso e pensa, o anjo chegava lá, opa, aqui é israelita, obrigado por avisar. Aí, aqui não tem nada, então é egípcio. Mas o que Deus fez nas pragas anteriores? Ele distinguiu quem era da aliança e quem não era. Deus não precisava ser informado quem era quem para saber quem lhe pertence. Então, aquilo ali não é para Deus saber quem é da aliança e quem não é da aliança. Então, por que mover o povo de Deus em relação ao sacrifício do Cordeiro Pascal para que o destruidor passe por cima e não atinja o primogênito? O autor de Hebreus nos diz que, pela fé, celebrou a Páscoa, Moisés, e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Diferentemente das outras pragas, em que foi uma ação individual de Deus que julgou, em que foi uma ação de Deus que distinguiu, na 10ª praga, Deus movimenta o povo a respeito de uma resposta de fé em relação àquilo que ele estava fazendo. A aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus está movendo Moisés, não é uma aliança regida pelo legalismo de uma lei, é uma aliança que você participa recebendo por meio da fé aquilo que Deus fez por você. Esse sacrifício pascal vai ser reproduzido especialmente na figura dos rituais que nós vamos explorar na semana que vem em Levítico. De modo especial, em Levítico 16, o Yom Kippur, o dia da expiação. E deixa eu dar um spoiler. Eu já falei para vocês que Levítico é o centro do Pentateuco. O Yom Kippur é o centro de Levítico. O centro da mensagem do Pentateuco é o dia da expiação. Então, na Páscoa, Deus está chamando a atenção para o povo que essa aliança, essa libertação, esse sair da terra da escravidão, esse sair do serviço egípcio para adentrar no serviço a Deus, implica morte e implica ser beneficiado de morte através da fé. Deus poderia distinguir por ele mesmo. Ele não precisava ser informado disso. Ele moveu o povo em relação a uma resposta de fé frente à iniciativa divina de redimir o povo. Eu não vou avançar aqui, nós vamos explorar isso mais na próxima semana. Que divindade egípcia está sendo afetada aqui? O panteão inteiro. O panteão inteiro. Isso aqui é a máxima de humilhação. Você tirar os primogênitos naquela cultura. O panteão inteiro. Diante disso, o próprio Deus diz, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos,
tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Essa Páscoa, então, vai ser um memorial e uma instrução, um decreto perpétuo para você e para os seus descendentes. Lembrem, é um único livro, a aliança está sendo mediada, os descendentes estão passando por ali. Quando os filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, o sacrifício da Páscoa, o Senhor passou sobre a casa dos israelitas do Egito, poupou nossas casas quando matou os egípcios. Aquilo que Deus fez, os tirando da escravidão, através de morte, concessão de vida, se torna o tipo do relacionamento que o Deus vai estabelecer com o povo através da aliança, de livrá-los da morte através do sacrifício. O que nos leva para o Sinai. Eles começam a andar no Sinai, e no Sinai ainda há uma pergunta: onde é que Deus está? Êxodo 17:7. O Senhor está entre nós ou não? Eles foram libertos do Egito, grandes coisas aconteceram, mas há perguntas no coração. Não somente isso, quem é que pode subir o monte? O monte é apresentado como um monte de santidade, com níveis de santidade. É mais santo no cume, sobe Moisés sobre lá, entre aspas, menos santo no meio, tem outro acesso. Existe mais acesso na base, você pode chegar perto, não pode tocar. Por curiosidade, alguém consegue pensar outro lugar em que você tem uma divisão com níveis? Tabernáculo. Átrio, lugar santo, santo dos santos. Você precisa se consagrar, você não sobe lá de qualquer jeito. Consegue pensar em outro lugar que você precisa se purificar, se consagrar antes de entrar? Tabernáculo. Apenas o mediador da aliança chega até o cume do monte. Em 19:3, a resposta do Êxodo nesse momento é: só Moisés sobe o monte. Quando Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor apareceu sobre o Sinai. Versículo 17, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Mais à frente, Isaías olha e questiona: em Sião os pecadores estão aterrorizados. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? A pergunta é: como que eu habito no meio de um fogo tão santo? Como que eu habito sem ser consumido numa realidade tão intensa? O texto de Êxodo reverbera a narrativa do Pentateuco. A promessa é administrada através de um mediador, um representante pactual que media a aliança entre Deus e o povo. Deus concede a aliança, um tratado de suzerania daqueles que nós vimos em Gênesis, a estrutura dos pactos. A aliança mosaica é apresentada com um propósito imediato justamente de reger a vida do povo na presença de Deus. Como que eu vivo no meio do fogo consumidor? Logo após dar a lei, Deus então direciona a respeito do tabernáculo, e Moisés atua como mediador da aliança, inserindo o povo numa nova dinâmica pactual. Em Êxodo 32, quando Deus fala com Moisés a respeito de abandonar o povo, Deus fala com ele. Episódio do bezerro de ouro, tudo aquilo lá. Deus fala: esse povo é obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu destrua. Depois farei de você uma grande nação. As promessas pactuais diante da rejeição do povo à aliança. Deus está falando agora com Moisés. Só que, dentre as promessas pactuais, a semente prometida vem de Judá e Moisés é de Levi. Então é importante perceber nesse diálogo que tem algo diferente acontecendo. Deus não está simplesmente transferindo algo para Moisés, ele está construindo um diálogo com ele. Moisés intercede, essa é uma figura importante de mediador. Ele intercede pela libertação do povo nos termos da aliança. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. O conceito de lembra-te na Bíblia hebraica é valer-se nos termos do pacto, é recorrer às estipulações do pacto. Lembra que o Senhor jurou por ti mesmo. Deus então apresenta a linguagem do arrepender-se sobre o mal, que é basicamente responder de acordo com o pacto. Nos versículos seguintes,
Moisés volta e diz para o Senhor, olha que figura interessante de mediador. Que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Como mediador da aliança, Moisés se apresenta diante de Deus, pedindo para que ele fosse morto no lugar do povo, para que o povo não sofresse as estipulações da aliança. Só que Deus rejeita a oferta de Moisés. Eu vou riscar do meu livro quem pecar contra mim. Agora você vai, o meu anjo vai à sua frente, quando chegar a hora de puni-los, eu vou puni-los, e Deus então os fere com a praga. Moisés era o mediador dessa aliança, mas era um mediador incapaz de assumir os pecados do povo, incapaz de assumir pecados que não fossem atribuídos a ele. O mediador da aliança, que poderia morrer pelo povo, seria alguém cuja justiça seria tal que a injustiça do povo poderia ser atribuída a ele. Mas é interessante esse diálogo, essa percepção de Moisés. O povo não consegue, o povo precisa de um mediador. Deus, deixa eu fazer isso. 33, 1-3, Deus diz: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Olha o que Deus está fazendo. Mandarei à sua frente um anjo, não é um anjo do Senhor. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Curiosidade, tá, gente? Quase todas as referências de mel é mel de tâmara, não é o mel da abelha. Tem tudo que é lugar lá. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Que é o que acontece, tá? É o que acontece. A geração que sai é destruída. Mas o que Deus fala para eles ali? Vamos fazer o seguinte, Moisés. Vocês são muito obstinados. Vocês querem a terra? Você não está falando que eu jurei por mim mesmo que eu daria a terra? Então eu vou dar a terra para vocês. Não, e fica tranquilo, eu vou mandar um anjo. O anjo vai limpar aquilo, vai capinar tudo, vai tirar todo mundo. Vocês vão vencer. Vocês vão ter a terra, mas eu não vou com vocês. Vocês vão ter a bênção da aliança sem aquele que prescreve a aliança. Vocês vão ter a terra sem a habitação. Vocês vão ter a terra sem a presença. Deus está testando Moisés na relação como ele faz com todos os mediadores. Moisés diz: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Deus diz a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. A atitude de Moisés é que a terra sem a presença não vale nada. É que a terra sem o fogo consumidor é terra como qualquer outra. De que é melhor perecer no deserto ou viver no deserto, na habitação de Deus, do que conquistar uma terra que mana leite e mel sem o Senhor. Fazendo isso, Moisés assume a atitude de alguém que entendeu a aliança. Entendeu que a aliança não diz respeito a ser uma terra. Entendeu que a aliança não diz respeito a conquistar um pedaço geográfico no mundo. A aliança diz respeito à habitação de Deus no meio do mundo, abençoando todas as famílias da terra. Morales diz: melhor seria a presença de Deus no deserto do que sua ausência na terra prometida. A terra não é o cerne das promessas de Deus, mas sim a vida na terra com Deus. Qual é o fluxo até aqui? A humanidade foi criada habitando no santuário. Por causa do pecado, foram expulsos da presença de Deus. Deus prometeu reverter o cenário da queda, prometeu criar um povo que abençoaria a terra, multiplicou esse povo no Egito, libertou esse povo, manifestou sua habitação no monte e ordena sua habitação no meio do povo na construção do tabernáculo. No monte Deus se manifestou, no monte Deus habitou. Mas se o povo vai embora, qual é a imagem? Deus fica no monte e o povo vai conquistar a terra prometida. Ao invés de fazer isso, o que Deus faz? Deus sai do monte e ordena o povo construir um tabernáculo onde a presença de Deus acompanharia o povo, onde a coluna de fumaça sairia e o povo ia começar a marchar. Onde ela parava, o povo parava. A presença de Deus que estava no monte, a glória de Deus que estava no monte, é agora transferida para o tabernáculo. E uma nova mediação surge.
Isso é muito interessante, porque Moisés, ele tinha a tenda do encontro, ele encontrava com o Senhor face a face, ele subia ao nível mais alto do monte, mas ele agora não entra mais no tabernáculo. Agora é o sacerdócio. Ele não tem acesso ao Santo dos Santos, só os descendentes de Arão. Os levitas auxiliam o processo, mas são os descendentes de Arão que fazem o sacrifício, que entram no tabernáculo, que ministram no tabernáculo, e especialmente a figura do sumo sacerdote. Aqui uma fotinha lá da réplica do tabernáculo, né, se vocês quiserem lá ver, especialmente questão de dimensão, é bem interessante. Tem um sumo sacerdote lá, para poder levar vocês lá. Os itens são bem interessantes, depois eu vou mostrar algumas coisas na aula que vem. Aqui, por exemplo, a pia de bronze, que no tabernáculo era usado para purificação, antes do sacerdote entrar no tabernáculo. Mas Deus diz, farão um santuário para mim, eu habitarei no meio deles e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. A imagem do tabernáculo é Deus habitando no meio do povo. Já exploramos um pouco isso aqui, da mudança da mediação. Morales diz, o propósito do tabernáculo será perpetuar a experiência do envolvimento com Deus que aconteceu no Sinai, a habitação de Yahvé em meio a Israel, sendo a própria essência da aliança. A aliança diz respeito a Deus habitando no meio do povo. Guardem isso. O primeiro elemento do tabernáculo, dessa aliança sendo reverberada, ele é um novo Éden. Em Gênesis 3, 23 a 24, o povo é expulso, por isso Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A árvore da vida, caminho, querubins ao leste, homem e mulher, expulsos da presença de Deus, considerados impuros para entrarem no Éden. No tabernáculo, o leste, voltado para o leste da arca, você tem um querubim dizendo que não é qualquer um que entra aqui. Para entrar no lugar santo, você tem um querubim dizendo que não é qualquer um que entra aqui. Você tem que estar purificado. Para ser purificado, você precisa de expiação. Na entrada do tabernáculo, tem discussão sobre isso, se tem ou não, mas possivelmente outro querubim. E agora de expulsos do leste, expulsos ao leste, é como se o povo estivesse voltando à presença de Deus, voltando à habitação de Deus. No Éden em que Deus habitava, em que Deus andava com eles, em que Deus falava com eles. Agora, um caminho de retorno por meio de sacrifício e purificação que apontavam para a realidade, Hebreus coloca, daquilo que Cristo faria, é colocado diante do povo. Existe mediação, existe aliança, existe pacto para que Deus habite no meio do povo, para que o fogo consumidor habite no meio do povo. Não somente o Éden, mas a própria criação. Já mostrei essa imagem em outros cursos, mas isso aqui é a mentalidade de mundo antigo, né, a respeito de como era o universo, né, a terra, o firmamento, os astros dentro do firmamento, as colunas da terra, enfim, tudo isso. Você tem as nuvens, o céu dos céus, o santo lugar, o incenso, os santos dos santos. Então, o Éden, o tabernáculo tipifica um novo jardim, uma nova cidade, um novo ambiente, uma nova criação em que o ser humano agora é possível de se relacionar com ele. Quando você observa esses níveis de acesso, você não pode entrar aqui sem estar puro, você não pode entrar aqui sem estar habilitado para isso. As três esferas são identificadas. Na criação, céus, topos, santo dos santos, terra, meio do monte, lugar santo, mares, base e o átrio em que todos poderiam, o átrio em que alguém poderia entrar mediante sacrifício, mediante expiação. Nós vamos explorar bem mais na semana que vem sobre o Yom Kippur, sobre o tabernáculo, sobre tudo o que acontece ali dentro. Mas o final de Êxodo vai trazer a ênfase sobre o tabernáculo e depois disso entrar em Levítico, justamente para ressaltar duas coisas. O alto padrão da santidade de Deus.
o imenso impacto da nossa pecaminosidade. A habitação de Deus no meio do povo. Tinha uma imagem que eu achei que tinha colocado, se eu achar no final eu coloco de novo. Mas quando fala no meio do povo, é no meio do povo mesmo. O tabernáculo era mais ou menos isso aqui, ó. Ele ficava aqui e as tribos todas em volta. Então, é Deus no meio do povo, é o fogo consumidor. Como habitaremos no meio do fogo consumidor? É o que Deus está fazendo aqui. Só que ele está fazendo isso dentro dos desdobramentos da aliança, dentro do desdobramento de trazer de volta para esse relacionamento perdido do jardim, em que Deus habita não somente com o sacerdote, em que Deus habita não somente com uma nação, mas em que Deus habita com todas as famílias da terra. A ênfase da aliança não é terra, a ênfase da aliança é bênção e habitação de Deus. Na última aula nós não conseguiremos explorar todas as ênfases do Novo Testamento, e por isso eu tenho colocado algumas ao término das aulas. É isso que João está olhando quando em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Existem várias palavras que João poderia ter empregado para falar de veio morar com a gente, viveu entre nós, mas a palavra que João usa é literalmente que ele armou sua tenda. O Verbo se fez carne e armou a tenda no meio de nós. Por isso alguns colocam, ele tabernaculou no nosso meio. O Verbo se fez carne e no meio de nós, nesse desdobramento da aliança, saindo do arraial israelita, que a essa altura nem existiria mais, e testemunhado diante de toda a humanidade, ele veio, Emanuel, Deus conosco. O fogo consumidor se fez carne na pessoa de Jesus e nós vimos a sua glória, aquela glória inacessível do topo do monte, aquela glória inacessível dos santos, aquela glória que requeria santificação, pureza, aliança, sacerdócio, aquela glória encarnada em uma pessoa, encarnada em Jesus Cristo, aquele que arma a tenda, aquele que é sacerdote, sumo sacerdote para adentrar a tenda, aquele que é sacrifício para mediar os pecados do povo, aquele cuja luz da menorá que pairava sobre os pães da preposição, sobre as bênçãos da tribo de Abraão, das tribos israelitas, é aquele cuja glória, a partir da semente prometida, enche toda a terra. Por fim, Apocalipse termina com a cena: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, no plural. O próprio Deus estará com eles, ele será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse tabernáculo que nós estamos vendo, essa habitação no meio do povo que Deus intenta desde o Éden, desde a criação, no final da Escritura é a consumação de todas as coisas, para onde a aliança aponta, para aquilo que fomos pactualmente envolvidos através do mediador da nova e eterna aliança, que armou sua tenda em nosso meio, se entregou por nós e cujo seu sangue nos purificou e nos habilitou a entrarmos ousadamente diante do trono da graça, comparecer diante do nosso Senhor, habitar no meio do fogo consumidor e desfrutando, contemplando a beleza da sua glória, da sua santidade, vivermos a vida na dimensão da promessa, vivermos a vida na dimensão da aliança, do pacto, olhando para a dimensão futura e certa de um tabernáculo prometido por Deus, em que, por fim, tal como os nossos primeiros pais, e ainda em uma dimensão superior, seremos capazes, uma vez habilitados por Deus, de viver na presença dele eternamente, porque o tabernáculo de Deus estará com os homens nos novos céus e na nova terra. A aliança não é sobre terra, a aliança é sobre o nosso Senhor no nosso meio.
Vamos orar? Pai Santo, nós somos gratos pela forma como o Senhor nos entregou a tua revelação. A sua sabedoria é tremenda, a sua revelação é maravilhosa. E pedimos, ó Deus, que toda essa dimensão ganhe espaço cada vez maior no nosso coração, na nossa mente, nos encoraje a vivermos uma vida frutífera diante do Senhor, desfrutando de todas as bênçãos decorrentes da aliança que o Senhor nos inseriu. Que possamos, ó Deus, sermos instrumentos teus no processo de abençoar as famílias da terra e de testemunhar da tua habitação no nosso meio, no meio do teu povo, a começar da tua habitação em nós. Nós te louvamos, somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.